Fala, rapaziada. Boa noite para quem está assistindo a gente. Sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão aí? Como é que foi de final de semana? Foi tudo certo? Pluribussunum. Não consigo ler direito, mas seja bem-vinda. Pedrão tá aí. Fala, Pedrão. Você é a nossa atração de hoje. Fala, Davizinho. Tudo bem, Davi? Beleza? Galera, vocês devem ter visto aí o nosso título da nossa live, Professor Manuel Salgado Pimenta. Um beijo para o senhor. Saudades, saudades da visão. Gente, o tema da nossa live de hoje é pré-vestibular social. Nós vamos chamar aqui alguém que, assim como eu, também durante muito tempo deu aula em pré-vestibular social. A gente vai convidar o Pedrão para entrar na live aqui. Vamos ver se eu acerto dessa vez, porque eu sempre erro, né, gente? Mas acontece, né? Fazer o quê? Galera que tá chegando aí, Fábio. Pô, que legal, que legal. Que legal, seja bem-vinda, tá? Eu não consigo ler direito, mas seja bem-vinda. Tainara, seja bem-vinda. Júlia, Saulão, sejam todos bem-vindos. Nossa live de hoje, para quem tá chegando agora, é sobre pré-vestibular social, a importância dos pré-vestibulares sociais. E eu vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, o Pedro. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Vamos ver se a rapaziada, fala Saulão. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui a entrada. Fala, Tulhão. Fala aí, acho que deu certo. Fala, Pedrão! Tudo Como certo, é que tudo você tá, certo? Pedrão? Beleza? Como é que tá a saúde, cara? Tô bem. Tudo certo aí, né? Tá tudo certo. Todo mundo em casa, respeitando a É isso quarentena. aí. É Isso é que isso aí. importa, né? É. Pedrão, é um prazer incrível receber você aqui hoje. E um tema que é tão caro, é tão importante para a gente, né, Pedrão? Que é o pré-vestibular Sim. social. Para a galera entender, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória e passo para o Pedrão também contar um pouquinho da dele, que é importante. Eu entrei na UF, não vou dizer a data, porque, Pedrão, as pessoas vão ficar achando que eu tô velho. Se eu falar a data que foi isso, a galera vai ficar, pô, não, o cara tá velho, então eu vou omitir as datas, tá? Então, eu entrei na UF, garoto, e recebi um convite para ser professor de um pré-vestibular. Na verdade, o convite antes, Pedrão, foi o seguinte: já existia um professor de física no curso, era um pré-vestibular popular que estava Uhum. nascendo, era um pré-vestibular popular ligado ao DAOC, que era o diretório Sim. da engenharia, né? E o curso estava nascendo, e aí um colega meu falou o seguinte: olha, nós arrumamos um professor de física, só que ele teve um problema na primeira semana. Tem como você ir lá, dar uma aula e aí você pode ir embora que ele assume na segunda semana? Eu falei, pô, beleza. Vou lá, vou dar uma aula, me despeço das pessoas e vou embora, né? Eu jamais iria imaginar que eu ia dar aula. E aí eu fui, entrei, dei Uhum. a primeira aula, a galera, pô, obrigado, obrigado. Eu expliquei, gente, ó, só que eu não sou professor de vocês. Eu vim aqui substituir. Fala, Leandrão, Gustavo, todo mundo tá entrando aí, sejam bem-vindos, tá? Marinho. Minha mãe entrou também. Minha mãe entrou aí. Ô, beleza, maravilha, rapaziada. E aí, nesse meio do caminho, o meu amigo me ligou de novo. Eu terminei a primeira aula, meu amigo me ligou de novo e falou o seguinte: olha, eu preciso que você dê mais uma semana de aula, porque o professor vai faltar de novo. Mas é só essa semana. Na terceira semana ele vai aparecer. Aí fui eu, dei a Sim. segunda semana de aula e falei, beleza, gente, ó, eu não sou professor de vocês, tá? Eu vim aqui só para ajudar para quebrar um galho aqui. O professor de vocês vai aparecer na terceira semana. Cara, na terceira semana ele me ligou de novo, falou, cara, o cara não vem. Pode entrar, você pode continuar dando aula para eles até eu arranjar outro? Aí eu continuei quebrando galho e tô quebrando galho há 17 anos. Eu tô quebrando galho no pré-popular há 17 anos. Vê se pode um negócio desse. E foi uma experiência muito bacana, Pedrão, porque aí eu tive a oportunidade de ser coordenador. Depois eu vou contar um pouco mais sobre isso, até sobre a questão política dentro da faculdade nessa época, porque é importante para a gente Uhum. entender o momento que a gente está vivendo. Cheguei a ser coordenador do curso, né, bolsista coordenador, que a gente chamava, durante 3 anos.
Então a gente fez várias Quando transformações. tinha bolsa, Hã? né? Quando tinha bolsa, né? Exatamente, a gente vai chegar nesse ponto. Então, nós fizemos várias transformações que a gente, ao longo da live, vai contando. Só que foi uma experiência muito bacana, sem querer, que acabou me fazendo ter a vontade de ser professor e de estar atuando como professor até hoje na cidade de Niterói. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo projeto e, ao longo do tempo, a gente vai contando um pouco mais das experiências interessantes que nós temos e dos resultados, que eu acho que é uma coisa assim sensacional. Vou comentar aqui sobre ela. Inclusive, Pedrão, eu tive até a ideia desse nosso bate-papo aqui, eu tive a ideia de convidar uma aluna que passou pelo curso e que hoje está no pós-doutorado. Vê se pode um negócio desse. No pós-doutorado. Olha que Pois é. bacana, né? Mas depois eu vou falar um pouquinho Isso é sobre muito isso. legal. Mas aí, Pedrão, seja bem-vindo, boa noite. Eu abro aí para você se apresentar, para falar com a rapaziada, para falar a tua história. Vamos junto, arrebenta, Pedrão. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, mamãe. Mamãe tá aí. Meus amigos estão aí. Leandrão, Marta, todo mundo aí. Vamos lá. A minha história foi o seguinte. Eu entrei na UF, né? E já tinha esse interesse pela docência, né? Comecei dando aula particular, aquela coisa toda, para um amigo e tal, aquela coisa toda. E aí virei monitor de álgebra linear na faculdade, aí continuei com essa trajetória, né, dentro da docência e tal. E aí uma professora pediu para eu dar uma aula de exercícios para os alunos. E aí eu dei. E aí, tipo, aquele ambiente ali, né, tipo, me fez bem ali. Eu gostei de dar aula para uma turma e tal, aí eu tomei gosto pela coisa. E no ano seguinte, né, virei monitor de álgebra linear de novo e eu tava querendo um espaço para poder dar aula, assim, tipo, para uma turma mesmo, para pegar o jeito. E essa era a minha motivação, né? E aí eu cheguei, eu tava indo comprar um ingresso de chopada. Que eu passei batido, não tinha o ingresso da chopada, que eu ia comprar para um amigo meu. Olha só o negócio, lá no DCE. Aí eu desci e tava lá, tipo, procura esse professor, acho que era de física e de matemática. E eu estudando engenharia, né? Eu doido para dar aula, tipo, como voluntário mesmo, não queria bolsa, não. Eu sabia que era voluntário e eu falei assim, pô, vocês estão precisando aí Acho que era só professor voluntário, não estava dizendo nem qual era a matéria. Aí eu perguntei assim, aí me atendeu, que era a plantonista da ocasião. Aí ela chegou e falou assim, não, qual matéria que você quer dar aula? Eu, pô, ou matemática ou física. Ela falou, ai, graças a Deus, estava demandando. E aí, tipo, eu tive entrevista com o coordenador do curso, já comecei, tipo, quando deu o martelo, assim, não, você pode começar a dar aula. A primeira aula que eu dei foi às 20h45. Não, minto. Era às 21h15, terminava às 22h30, no sábado. Nossa, Você viu? foi uma noitada, né? Foi a primeira aula que eu dei. Não foi aquela aula, porque era a primeira aula que eu estava dando para uma turma grande, né? Tipo, a primeira aula que eu tinha dado na minha vida era para alunos universitários. Ali eu estava dando para alunos que foram prejudicados pela gestão de governo de estado, de governo de prefeitura, enfim. E aí eu comecei lá no pré-universitário comunitário Fernando Santa Cruz, que hoje não existe mais, infelizmente, né? Porque, né? Mas aí eu passei para o PVS em 2016, comecei a dar aula de física lá, né? No PVS em 2016. Aí, né? Era um ambiente diferente, acabei não renovando minha bolsa. Aí depois eu fui tutor, né, do PVS em 2018, em matemática, em Itaboraí. E no decorrer dessa minha trajetória, né, eu dei aula no Fernando Santa Cruz até 2016. 2016 não, até 2017, início de 2017. Aí depois eu entrei para o Praxis, que é vinculado à UF também.
e dei aula no Praxis. O Praxis hoje está em stand-by, né? Tipo, ele não está... ele não acabou para sempre, mas pode ser que ele volte. Hoje eu estou dando aula no Resistência e no pré da engenharia. Sensacional. E que depois a gente vai abrir essa conversa depois, que é sobre... Hoje eu estou dando aula para o PCS, P, C de casa, S, né? Lá de Rio das Pedras, lá na zona oeste do Rio, que eu estou dando aula virtual, né? E alguns pré-vestibulares estão conseguindo fazer isso. O pré-resistência pode ser que abra, né, as aulas online. A gente está muito... não sabe o que vai acontecer, né? Se o Enem realmente vai ser adiado para maio, se não vai. A gente está nessa loucura aí. Mas isso aí. Minha trajetória é praticamente Show essa. de bola. Pedrão, é muito importante a gente, até para as pessoas que estão assistindo a gente, é importante a gente localizar como a política dentro da universidade e como a política fora da universidade influenciam em projetos sociais como esse. Porque às vezes as pessoas acham que o voto delas, por exemplo, não faz diferença. Eu votei no fulano aqui, mas não faz diferença. O projeto social ali da UF vai continuar existindo, tudo normal, tudo tranquilo. Então eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Um ponto importante, eu vou ter que falar a data que eu comecei a dar aula, infelizmente, que eu estava tentando esconder, mas o ano foi 2003. Foi quando eu dei a minha primeira aula na vida, que foi no pré-popular da engenharia, no ano de 2003. A dificuldade era tanta, Pedrão, mas a dificuldade era... Deu uma travadinha. E travou aqui. De leve. Quem tá entrando voltou. Um super beijo para quem tá entrando, tá? Galera tá vindo, tá acompanhando o nosso papo, tá muito bacana. Sejam todos bem-vindos, vamos juntos. Então, só para as pessoas entenderem como é que funcionava. Não existia essa cultura de pré-popular, né? Então, o que acontece? Existia o projeto era vinculado ao DAOC, que era o Diretório Acadêmico, e o mais emblemático, Pedrão, não existia sala. Não existia sala fixa para o pré-vestibular. Esse foi o que a gente pegou. Sim. Ah, mas e aí? Não tinha sala fixa na engenharia? Então vocês faziam o quê? Gente, acreditem se quiser, tá? Se quiserem. A gente corria de sala em sala, olhava o horário para saber se estava rolando aula, e aí a gente olhava um buraco e falava, não está tendo aula agora não. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos entrar. Entra aí e começa a dar aula. Aí a gente corria com os alunos, jogava os alunos lá para dentro, a gente entrava e começava a escrever no quadro. Porque era um buraco que tinha vazio ali no horário da engenharia ou algum professor que tinha faltado. E aí, se o professor aparecesse no meio do caminho, às vezes a aula, por exemplo, estava marcada para 6 horas, mas o professor começava a aula às 7. E aí a gente já estava ali, a gente, olha, peço desculpas, e a gente procurava uma outra sala vazia. Então a gente passava... ao longo das 4 horas, porque o pré-vestibular comunitário ele funciona geralmente à noite. Então ele funciona de 6 horas até 10 horas. A gente ficava pipocando de sala em sala para conseguir terminar de dar uma aula para os alunos. Então esse era o quadro que eu encontrei nessa época. E a gente teve, a partir desse ano, e aí não tem como não entrar na questão política, não tem como, tá? Porque esse ano que eu estou falando para vocês era 2003. De 2004, 2005, foi todo o início do governo Lula. Nós temos um divisor de águas, eu costumo chamar de divisor de águas na história dos pré-vestibulares populares. Foi o decreto de 2005, assinado por Fernando Haddad e Luiz Inácio Lula da Silva, com todas as críticas que nós possamos ter a eles, foram eles que assinaram esse decreto. Esse decreto ele dizia que a atividade de pré-vestibular social nas universidades federais era uma atividade oficial. Então, isso fez com que diversos departamentos, diversas direções de escolas da UF, fizessem um movimento para conseguir abrir pré-vestibulares e incentivo aos pré-vestibulares. Foi nesse momento que o pré da engenharia da UF se desvinculou do diretório acadêmico e passou a estar vinculado à engenharia civil, mas com uma relação muito forte com a escola de engenharia. E a partir desse decreto, nós tínhamos também um diretor
que era o Emanuel, o professor Emanuel Andrade, não sei se você conhece, Pedrão, da engenharia, professor Emanuel, que era um entusiasta do projeto e que ele colocou a Sim. escola de engenharia à disposição do projeto. Então a gente passou a ter papel, nós passamos a ter xerox, nós passamos a ter outras coisas, giz. Então isso tudo deu uma cara para o pré-vestibular. Então, a partir de 2005, o pré-vestibular começou, de fato, a estar bem organizado e com uma estrutura mínima para Uhum. conseguir existir. E outros movimentos parecidos com esse ocorreram em outros lugares da UF, em outros lugares do Brasil. Isso tudo por conta Uhum. de um decreto. Isso tudo por conta de um incentivo. Porque, às vezes, as coisas na vida, você não precisa de muita coisa. Quando você tem um time, um grupo de voluntários, quando você tem uma sala, você só precisa do cara chegar e falar assim, olha, vamos lá, vamos que vai dar certo. Então, esse decreto Sim. impulsionou esse movimento. E aí, já passando para você, é importante também dizer que, a partir disso, novas parcerias foram fechadas dentro da universidade. Parcerias importantes. Se vocês estiverem ouvindo um ronco, é o meu cachorro, tá? Enquanto eu estou falando aqui, Não, tá o tudo meu bem. cachorro do anel tá Tudo do lado, certo. dormindo, fazendo um barulho escandaloso, roncando. E aí, a partir disso, convênios foram fechados na universidade, como, por exemplo, o bandejão para os alunos do pré-popular. Sensacional, os alunos do pré-popular da Perfeito. engenharia, até pouco tempo atrás, isso acabou, se eu não me engano, nos últimos 2 anos, acabou. Mas até pouco tempo atrás, os alunos ganhavam uma carteirinha e eles podiam almoçar e jantar no bandejão, que facilita, porque o aluno do pré-vestibular popular, ele não tem dinheiro para comer no restaurante. Então, ele precisa ou Uhum. levar a comida, ou então comer ali o bandejão da uva, para quem não sabe, ele custa 70 centavos. Então, o aluno do pré-vestibular consegue Uhum. dar 70 centavos naquela alimentação. Outras parcerias nós conseguimos fechar, por exemplo, com um grupo de teatro. Teve um ano que a gente chegou a ter aula de teatro, a gente reunia, a gente tinha time de futebol, o curso tinha time de futebol. Nós conseguimos botar aula de monitoria na parte da tarde inteira e a noite toda, às vezes até tinha atividade sábado. Então, assim, a gente praticamente construiu um pré-vestibular em tempo integral ali naquele momento. Justamente porque nós construímos parcerias. Nós tínhamos, por exemplo, os bolsistas da física, porque é uma coisa até óbvia, né? Parece uma coisa do outro mundo, mas simplesmente foi uma questão de conversar. Porque eu cheguei na física para conversar, o coordenador, se eu não me engano, o Guedes, se o Guedes está assistindo, o Guedes até conhece, eu acho, é o Jorge Sá, era o Jorge Sá na época, o coordenador. Nós sentamos para conversar com o Acho que eu Jorge ouvi Sá, falar já. aí o Jorge Sá falou assim, olha, eu tenho alguns bolsistas e eles estão loucos para dar aula. A gente falou, se você tem bolsista louco para dar aula e a gente tem aluno louco para receber aula, por que a gente não se encontrou antes? E aí nós sentamos para conversar. Sim. E a partir disso, montamos uma parceria que tinha professor para dar aula de tarde para os alunos. Nós conseguimos uma vez, Pedrão, bolsa da Unesco. Durante 2 anos, tinha bolsa da Unesco para os alunos e para os professores. Então, olha o nível de parceria. Então, chegou um momento que o pré-vestibular tinha bolsa para todos os professores e bolsa para parte dos alunos. Chegou a ser para todos os alunos, mas era para parte dos alunos que recebiam essa bolsa. Então, nós conseguimos, naquele momento, trazer muitas pessoas, muitas aprovações, um número absurdo de aprovações e mais. Uma galera que hoje, por exemplo, está fazendo pós-doutorado. É um orgulho. Eu tenho uma aluna que é doutora que está na Alemanha, agora, vinda Pô, do muito legal. pré-social. Nós temos diversos alunos do pré-vestibular social que hoje, por exemplo, atuam em empresas de engenharia e que tinham dificuldade até de se alimentar na época. Eu me lembro que a gente fazia ali um, um ratatá para tentar ajudar para o cara poder comer. E hoje ele está numa grande empresa de engenharia. Então, é um trabalho muito bacana e é um projeto que tem que ter um olhar de qualquer governante. Isso que eu acho mais importante dizer, Pedrão. O olhar com carinho para um projeto desse não deveria partir apenas dos governos que passaram do PT. Tinha que ser de qualquer governo. Tinha que ser de qualquer governo. Sim, Né? sim. Infelizmente não é, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas aí eu passo a bola para você, Pedrão.
para ver se você quer comentar alguma coisa. Fica à vontade. Tá, vou comentar, mas só dar um oi aí para quem entrou aí. Laís entrou, Miúdo entrou, Fabienne, que foi minha aluna lá no primeiro pré. Mandar um beijo para todo mundo. Leandrão, tem muita gente aqui. Guido, Se eu esquecer de alguém aí, desculpa, tá? Guido entrou. Leandrão, Se eu esquecer de alguém aí, dá um oi aí Lívia pra eu Rezende, falar aí, beleza? Isso Maria aí. Fernanda, Matheus Então, Leguiza. isso. Então vamos lá. Pegando todo esse gancho, né, da sua trajetória, né, você começou a dar aula durante o governo Lula e teve o decreto de 2005, né, eu já peguei uma outra época. Comecei a dar aula em 2012, né? Eu comecei a dar aula em 2012 e, assim, eu não conhecia os outros pré-populares, eu conhecia o Fernando Santa Cruz. E aí, se eu não me engano, acho que tinha a bolsa para plantonista e tal, mas os professores eram 100% dos professores eram voluntários, né? Eu não sei, você depois pode falar como é que funcionava o pré da engenharia nessa época. E eu percebia também, né, que ultimamente, né, lá no Praxis, era o pré-popular Praxis, a gente teve esse problema também de sala, às vezes de material, e isso realmente é coisa pouca, né? Só que já diziam, né? O Darcy Ribeiro falava, né? Que é o projeto a crise da educação não é uma crise, é um projeto, né? E a resistência dos pré-vestibulares populares, eles servem justamente para quê? Para você virar a situação, né? Qual é o grande objetivo dos pré-vestibulares populares no Brasil hoje, né? É fechar. Mas fechar por quê? Porque a gente já chegou num nível em que o Estado atende toda a demanda de educação socioreferenciada para todos, que todos tenham direito à educação básica e de qualidade, e dessa maneira todos possam ter acesso à universidade pública sem essa lógica capitalista de que muitos pré-vestibulares que são pagos, né, vários cursinhos, né, que são só voltados para cursinho, não é nem rede de escola, não, estou falando cursinho, que ele só está focado na aprovação, não tá nem um pouco preocupado de como é que o aluno vai sair de lá. Se ele está saindo nazista de lá e tá sendo aprovado, tá bom para o cursinho. Ele não está nem aí para o que o aluno pensa ou deixa de pensar. O importante para eles é a aprovação. E isso é uma competição muito injusta, né? Essa lógica meritocrática, ela é falaciosa, né? Porque eles pegam um exemplo de um aluno de baixa renda, negro, que passou em medicina. Viu? Basta querer. Não, não é assim. Isso é uma exceção à regra, né? Se você pega dois alunos de uma escola particular, nas mesmas condições, e você falar de meritocracia comparando um com o outro, beleza, porque você está comparando aquele grupo pequeno de dois alunos, aí quem tem a mesma condição, um chegou na frente. É a mesma coisa, você pegar dois de escola pública, então só que o problema é que se pegar isso no âmbito geral, a competição ela é muito injusta. Ela é muito injusta. Então essa meritocracia você larga muito lá atrás. Quem é de baixa renda, os negros são de baixa renda, até mesmo se a gente for pegar dois alunos assim, de mesma condição financeira, às vezes numa escola particular, um branco e um negro, o branco vai ter vantagem. Por quê? Porque muitas das vezes na nossa época, né, a gente lembra que os alunos negros, poucos que às vezes apareciam em escola particular, eles acabava acontecendo isso, eles eram excluídos. Então, poderiam ter problemas, um problema psicológico, de autoestima. Isso poderia prejudicar o desenvolvimento cognitivo do aluno. E isso muita gente não para pensar. É isso. Pedrão, outro ponto importante que eu acho bem bacana também comentar é que ao longo desse tempo que eu passei no pré-vestibular,
Muita gente ajudou, né? A gente tem projeto, tem parceria bacana com vários ex-alunos meus da rede privada, que às vezes eles terminam o ano letivo deles, terminam o terceiro ano, e aí o material fica lá na casa deles. E tem um grupo de alunos que sempre faz a doação de material, né? A gente tem a Helena, não sei se você conhece, a Helena é excelente. A Helena está sempre recolhendo material da rapaziada. É uma botafoguense, por sinal. E entregando para mim, Sim. eu repasso para eles. Então é muito bacana que a gente, ao longo desse tempo todo, contou com muita ajuda das pessoas. Então, essa mobilização para garantir educação de qualidade para aqueles que não podem pagar é fundamental. É fundamental para a gente ter uma cidade melhor. É fundamental para a gente ter uma cidade menos desigual, uma cidade mais justa. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que comentar. Agradeço a todos aqueles que contribuem. Eu sempre recebo, agora na quarentena, então, recebi diversas mensagens de ex-alunos falando: olha, tem material para doar. Só que eu falei, agora na quarentena eu não consigo. Aguenta um pouquinho que quando acabar a quarentena eu recolho e entrego para as pessoas. Nós tivemos também, em parceria com a Biblioteconomia da UF, nós tivemos também a nossa biblioteca. Nós tínhamos uma biblioteca em pleno funcionamento. É isso que eu digo, é importante que eu vou entrar agora nesse ponto, a questão das bolsas. Então, olha como é que é importante. Nós tínhamos uma bolsista da biblioteconomia que fazia o cadastro dos livros. E aí, esses livros eles eram alugados para os alunos. Os alunos, logicamente, chegavam, pegavam o livro e tinha que entregar, tinha que devolver na semana seguinte. Só que esse bolsista não existe mais. Então, você tem uma biblioteca que está cheia de livros de alto nível, de qualidade, mas que não chegam na mão do aluno porque falta bolsa, falta bolsista. Tá? Então, eu acho que é um ponto que eu queria entrar agora, Pedrão, que eu acho fundamental. A situação atual do pré-vestibular. As pessoas acham que declaração, quando o ministro dá uma declaração, quando um presidente dá uma declaração, é apenas uma declaração. Não é. Uma coisa, para as pessoas entenderem, uma coisa é você em casa. Ah, o cara sentou ali em casa, eu tenho um tio em casa que sentou ali na mesa e virou e falou assim: universidade pública é tudo uma porcaria. Beleza, o seu tio está lá sentado, ele fala o que ele quiser. Tá? Beleza, maravilha, o direito dele está ali. Outra coisa é uma figura pública, um presidente da República, um ministro de Estado, dar uma declaração absurda desse tipo, dizendo que a universidade pública tem plantação de maconha, dizendo que a universidade pública tem laboratório de droga sintética. E o ministro anterior, esse quem disse isso foi o Weintraub. O ministro anterior, foi o Vélez, ele disse a seguinte frase: universidade não é para pobre. Universidade não é para fazer caridade social. Não, pobre não tem que estar na universidade. Ele disse isso com todas as letras. Mas essa gente pensa exatamente isso. Essa gente quer o pobre no mercado de trabalho. É isso que eles querem. É isso que Sim. eles querem. Então, quando o ministro de Estado dá uma declaração dessa, fica evidente para as pessoas que estão ali assistindo quais são as prioridades. Ele está dizendo claramente que se a universidade não é lugar para pobre, não faz sentido existir um pré-vestibular popular. E é importante reconhecer que o discurso acompanha a ação. Porque no momento em que o ministro e o presidente dão esse direcionamento, seguem essa linha de dizer que pobre não pode entrar na universidade, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles arrancam do orçamento discricionário das universidades federais. Para as pessoas que não estão por dentro no orçamento, é sempre importante explicar. Prestem bem atenção. A universidade ela tem o orçamento obrigatório, que é o que paga professor, que paga o salário dos técnicos administrativos, que não pode ser mexido. Não pode ser mexido com facilidade assim. Esse orçamento o governo não mexe. Tanto é que eles falam assim: ué, não mexemos em nada, o professor está recebendo só. Claro, vem do orçamento obrigatório, claro que o professor vai receber o salário. Só que onde esse governo atacou, primeiro com o contingenciamento, e esse ano com corte para valer, foi no orçamento discricionário.
O orçamento discricionário, ele serve para quê? Para as pessoas que estão assistindo a gente. Para que serve o orçamento discricionário de uma universidade federal? Vamos lá. Luz, água, faxina, segurança, bolsa. Ouviram? Isso aqui é onde eu quero chegar, tá? Todos os outros são importantes, lógico. Mas o que eu quero chegar é essa quinta. Bolsa. Tá cortando bolsa. E aí, para vocês entenderem, a universidade pública, ela existe, ela tem 3 vertentes, ela é um tripé. Que tripé é esse? Quais são essas 3 vertentes? Ensino, pesquisa e extensão. O orçamento obrigatório, ele sustenta praticamente o ensino. Então, não tem problema em relação ao ensino. Vai ter uma sala, certo? Pode até ter algum tipo de dificuldade por conta da limpeza. Agora, você vai ter a sala e vai ter um professor ali que, bem ou mal, está recebendo seu salário e vai atuar para dar aula. Agora, quando você arrebenta, quando você corta a bolsa, você está focando a maldade na pesquisa e na extensão. Porque pesquisa precisa de bolsa. Pesquisa precisa de bolsa. Tá entrando aqui o meu amigo Arthur Cirilo. Um beijo para todo mundo que tá entrando, tá? Mas o Arthur Cirilo dá aula comigo no pré-popular da engenharia há uns 5 anos, se bobear, né, Arthur? Tô entregando também a idade do Arthur. Se o cara falou que o cara dá aula há mais de 6 anos, 7 anos, tá velho, tá? O Arthur dá aula comigo há mais de 5 anos no pré-popular da UF. Ele sabe bem do que eu tô falando. Ele sabe bem o pré que ele conheceu e o pré que nós temos hoje. Então, é importante as pessoas perceberem isso. Quando você corta a bolsa, você está atacando a pesquisa e você está atacando a extensão. Os projetos de extensão, eles precisam de bolsista para poder funcionar. Um pré-vestibular, ele precisa de um bolsista da biblioteca para poder fazer o cadastro dos livros. Se você tira o bolsista da biblioteca, o aluno não pode pegar livro. Nós temos lá na engenharia um armário lotado de livro que ninguém consegue pegar, porque não existe um bolsista para isso. Se você perde bolsista, você deixa de fazer a frequência. Você deixa de calcular a frequência dos alunos. Ninguém sabe quem está indo na aula e quem não está vindo. Não tem como a gente ajudar, porque o aluno que falta muito, ele fatalmente está passando por um problema. E aí a gente tem como chegar a conversar para ajudar ele, para tentar resolver esse problema. Mas a gente fica sem saber quem falta e quem não falta. Quando você corta a bolsa, você não tem gente para coordenar, porque você precisa de uma coordenação ali que ganhe pelo menos o valor da passagem. As pessoas precisam disso, o estudante precisa disso. O pré-vestibular ele é gerenciado por estudantes. Então, se o estudante não recebe uma bolsa, ele não consegue fazer um acompanhamento de perto dos alunos. E aí o curso fica abandonado, é claro. Então, isso tudo que eu estou falando não é por acaso. É isso que as pessoas têm que entender. Ah, não, eles fizeram um corte ali, mas é porque eles escolheram fazer. Não, eles estão fazendo o corte porque eles querem atacar a pesquisa e a extensão. A extensão, eles querem atacar porque eles acham que a universidade não é lugar de pobre. Projeto de extensão faz a ligação do conhecimento acadêmico com a comunidade. Então, quando você arrebenta o projeto de extensão, você está arrebentando esse elo. Está arrebentando a ligação entre a universidade e os mais pobres. E quando você ataca a pesquisa, é porque eles não acreditam. Eles acham que é tudo bobagem. Dá para perceber claramente que o presidente não acredita na ciência. Dá para perceber claramente. Deu uma cortadinha. Cortadinha de leve. Dá para perceber que os ministros não acreditam na ciência. Então eles atacam a ciência e a comunidade acadêmica. Esse é o grande objetivo. E está dando certo. Esse que é o problema principal. Está dando certo. E além disso tudo, além de você cortar na carne, de você tirar recurso, de você tirar verba, tem a questão psicológica. Questão psicológica de ataque, de massacre, de dizer que professor universitário é zebra gorda. Onde já se viu dizer que professor universitário que fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, anos e anos de estudo para ganhar um salário digno e o cara diz que ele é zebra gorda, ele que foi ganhar 100 mil no Banco Mundial.
Porra, ele é que é a zebra de todas. Tá ganhando 100 mil do Banco Mundial para falar que é aquele monte de absurdo que ele fala. Então, essa é a discussão importante que a gente tem que fazer. Pedrão, é contigo. Falei demais aqui porque tem que explicar para a galera. Não, não. Depois você me responde como é que tá a situação do pré da engenharia, que eu comecei a dar aula lá, mas uma semana depois começou a quarentena, né? E a situação hoje, né? Além da toda a crise do governo federal, né? Que a gente está passando, ainda tem a pandemia, né, do coronavírus. E isso tá agravando mais ainda os problemas que a gente tem no pré-popular, né? Todos os problemas de evasão, né? De falta de estímulo, aí a quantidade de alunos diminui muito. E aí é um prato cheio para um governo chegar e cortar tudo que puder. E aí, né? Só dar um panorama geral, né? Só pela experiência que eu estou tendo agora durante esse tempo, o pré-resistência da UF, ele tá, ainda vou ter uma reunião ainda sobre a volta das aulas, provavelmente haverá live no Instagram e tal, mas a gente ainda vai falar sobre isso e tal, mas não tem nada fechado ainda. E o PCS eu entrei já nessa, que é como é lá da Zona Oeste, eu entrei já dando aula remota. E o único bônus que a gente tem, o único bônus que eu percebi, né, que é para as disciplinas que os alunos têm um pouco mais de resistência, que são as disciplinas de matemática e as ciências da natureza, física, química e biologia. E quem domina, os professores que dominam a tecnologia, eles conseguem mostrar de uma forma mais dinâmica o conteúdo. E pela primeira vez, de início, né, com um contato com uma turma, né, com poucos alunos, né, isso também acaba me facilitando, eu tive o melhor feedback de todos, de todos os pré-vestibulares que eu dei aula. E eu percebi que isso eu consegui meio que superar esse problema da educação à distância, né? Tipo, que para o aluno de pré-popular, muitos deles não têm acesso à internet. Muitos deles não têm, quando tem, só tem um Wi-Fi em algum lugar, uma praça. Praça hoje no Brasil é muito difícil acontecer, mas num subway da vida, assim, tipo, num negócio assim, que aí tem um Wi-Fi, o aluno consegue usar. Mas na situação que está, que muitos estão em casa e que o sinal de internet não chega, nem 4G chega, então eles não têm acesso nenhum. E os que têm, a gente consegue passar alguma coisa. Né? E então, o aprendizado que eu estou tendo com isso é que a educação à distância não é para substituir a educação presencial. Ela não pode substituir, até no pré-popular. Né? Ele pode ser um suplemento. Eu gosto de usar essa palavra, suplemento. Não é um complemento. Né? Ela não complementa a educação, ela suplementa a educação. É um a mais, é um bônus. Né? Mas o que é essencial é a educação presencial. Infelizmente, na situação que a gente está vivendo, né, é inviável a educação presencial. E parece que as universidades, algumas universidades particulares estão dizendo que vão abrir. Então vão ter reunião para abrir. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Enquanto muitos prefeitos e governadores estão flexibilizando a quarentena, era para estar em lockdown. Né? Tipo, vamos falar um português mais popular mesmo, assim, é um tranca-rua, tipo, todo mundo em casa. Só serviço de essencial fora. E dessa maneira, né, a gente consegue salvar a vida das pessoas né, tentar resistir com que os pré-vestibulares populares não sofram cortes e não acabem, né? Que muitos já estavam fechando antes da pandemia. E com o governo que a gente está agora, a tendência, infelizmente, é fechar vários deles.
E é aquela coisa, né? É como, né, como o professor Eden, lá da física, lá da UF, ele fala assim, que ele é coordenador lá do PVS. Aí sempre quando eu encontro com ele, ele fala, pô, dar aula é uma cachaça, né? É verdade, é muito bom dar aula, né? A gente tem esse vício, a gente entrou, entrou na docência. E outra coisa, a importância do pré-vestibular popular é que isso atrai muitos alunos que nem estão cursando licenciatura à docência. E muitos deles passam a gostar, e depois que terminam o curso da graduação, entram num curso de licenciatura e passa a ser professor. E agrega todo o conhecimento que ele teve acadêmico no primeiro curso e une com o curso de licenciatura, e ele passa a ter um pouco mais de didática. Alguns cursos, até mesmo na universidade pública, em que os professores não têm algum preparo pedagógico para passar o conhecimento, ele dá aula de qualquer jeito. E isso é uma crítica que a gente tem que fazer, mas a gente tem que atacar na raiz do problema. Mas eu nunca estudei sobre isso, nunca debati sobre isso. Até estou levantando esse debate para que a gente possa entrar. Acho que estou sendo meio prolixo, então vou deixar aí a palavra para você. Pedrão, então, eu acho que para a gente entrar em pré-popular em tempos de pandemia, eu queria citar alguns dados para a galera que está assistindo a gente para incrementar Boa. o nosso debate, tá? Dá uma olhada, gente. Apenas 52% das moradias no Brasil têm condições adequadas, tá? O que seria isso? Do que a gente está falando? Para a gente entender, quando as pessoas falam de o ensino é mole, a transmissão de conteúdo à distância é mole, é só ter um PC ali. 52% das moradias no Brasil tem condições adequadas. Então, o resto não tem. Outra coisa importante, que condições adequadas são essas? Abastecimento de água, esgoto sanitário, coleta de lixo, certo? Apenas 58% dos alunos indicam ter espaço específico e adequado para estudo no domicílio. O que a gente está falando, pessoal? Olha para... Prestem bem atenção. Só 58% dos alunos do Brasil possuem uma bancada como essa. A gente tem que entender o país que a gente está falando. Não dá mais para a gente fazer proposta e para a gente pensar em alguma coisa, em alguma solução, sem conhecer o país. Não adianta olhar para o Brasil e pensar a solução como se estivesse olhando para a Noruega. Aí não tem a menor condição. E aí, Pedrão, eu vou contar uma história que eu conto sempre, mas é importante, tem que recontar a história, porque é fundamental para a gente entender o que a gente está vivendo. Eu tenho um amigo, engenheiro, simpático ao Partido Novo, que uma vez virou para mim e falou assim, olha, eu acho que tem que fechar todas as escolas do país. Fecha todas as escolas do país e a educação tem que ser com laptop usando o YouTube. Aí eu olhei para a cara dele e falei, cara, de onde você tirou isso? Aí ele virou para mim e falou assim, os filhos do Bill Gates foram educados assim. Eu virei, cara, a gente tem que parar a conversa agora. Tem um problema grave aqui. Você está propondo para as crianças do Brasil a educação que os filhos do Bill Gates tiveram. Então, é o que a gente está discutindo. Não adianta olhar para o Brasil e propor solução de Dinamarca, solução de... E ninguém garante que era boa. Ninguém garante que era boa. Hein? Não tem menor condição. Não tem menor condição. Então, para a gente continuar entendendo isso, esse exemplo, a gente precisa entender o Brasil. A gente tem que estudar mais o Brasil. Para falar de Brasil, tem que estudar Brasil. Ah, não, eu gosto de estudar integral, derivada, limite. Tudo bem. Aí você pode falar sobre integral, derivada, limite. Beleza? Ah, não, quero falar sobre o Brasil. Então vamos estudar o Brasil. Vamos estudar o Brasil. Então vamos lá. 1/3 dos brasileiros não tem acesso à internet. Metade dos alunos mais pobres não tem Wi-Fi em casa. Não tem Wi-Fi. Ah, mas eu vejo por aí todo mundo tem um iPhone. Todo mundo tem o celular. Pode ter o celular, mas ele não tem Wi-Fi em casa. Ele não tem internet. Ele assiste a um vídeo e acabou a internet dele. Acabou a internet dele. Continua. Menos de 70% dos alunos possuem acesso a computadores.
35% dos que têm o acesso compartilham com 3 ou mais pessoas. A realidade é essa. É um laptop para a família inteira. É um laptop para a família inteira. Tem que entender essas coisas. 55% dos acessos móveis são pré-pagos. Claro, eles não têm conta. Não tem conta. Não dá para receber vídeo, para estudar. Aí alguém fala assim, ué, então por que não pega o livro para ler? 30% da população nunca comprou um livro. 44% da população brasileira não pratica leitura. Então é desse país que a gente está falando. É desse país que a gente está falando. É um país em que as crianças usam a escola para fazer talvez uma única refeição digna ao longo do dia. É desse país que a gente está falando. As soluções precisam ser encontradas para esse país. E aí entra no que a gente está discutindo, Pedrão, e na sua pergunta. Como é que fica o pré-vestibular popular em tempos de pandemia? Como organizar transmissão de conteúdo para essa população que eu acabei de mostrar aqui com dados, com números? Fica inviável. E ainda mais, até ficaria viável se tivesse um grupo de estudantes, bolsistas, recebendo bolsa para cuidar disso. Só que o estudante precisa se sustentar de alguma forma. As pessoas precisam trabalhar. Então, o estudante que cuida de um pré-vestibular popular, ele trabalha o dia todo, estuda e ainda cuida do pré-popular. E ainda cuida do pré-popular. Então, como é que ele vai fazer para, de casa, usar uma transmissão e organizar transmissão de conteúdo online? E se for um professor que já está trabalhando numa escola, ele já está fazendo isso na escola que ele trabalha. Como que ele faz, então, para dar atenção ao pré-popular? Não consegue. Por isso, o nosso pré-popular da engenharia trabalha mais. E o dia não tem 50 horas. O dia tem 24 horas ainda. Então, o nosso pré-vestibular da engenharia, ele está parado. Claro que ele está parado. Está parado porque não tem como tocar um projeto, possam receber a informação, a transmissão de conteúdo. Pedrão, eu acho, se eu não me engano, eu vou só ler, vê o horário aí, Pedrão. Quanto tempo a gente tem de live aqui? São 19h16. Ou seja, está quase acabando a nossa live, tá? Eu vou verificar aqui se tem alguma pergunta, algum comentário aqui para a gente responder. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Moisés entrou. Solange é sua mãe, né? Quem entrou? Minha mãe, um beijo para minha mãe, um beijo para todo mundo, gente, que está aí, tá? Vocês são o máximo. Então, Pedrão, a gente já vai caminhando para o nosso encerramento. Eu queria, antes de te dar a palavra aí para se despedir da rapaziada, eu queria fazer um comentário que o nosso Flávio Serafim fez uma live hoje para o dia, que foi sensacional, tá? Vale a pena você que está assistindo a gente agora e que não pôde assistir de tarde, fica gravado. Clica no site do dia, que tem, lá no site do dia, tem a entrevista completa do Serafim. É 1 hora de entrevista em que ele fala de todos os problemas da cidade. Então vale a pena. E o Serafim está muito preparado. Então vale a pena vocês assistirem, principalmente a galera que é de Niterói. Assiste a live que vocês vão gostar das nossas propostas. São nossas propostas para transformar a cidade, para melhorar a nossa cidade. Beleza? Pedrão, então eu te dou aí um espaço para você se despedir. Fala com a rapaziada aí, depois eu faço a minha despedida e a gente encerra. Então, Tulhão, obrigado pelos seus esclarecimentos sobre o nosso pré-popular, né, que é o pré da engenharia. Realmente ele está parado, isso é um problema. E queria agradecer aí todo mundo que está prestigiando a live. Só um adendo a a entrevista do Flávio Serafini. Também, acho que também está no canal do YouTube do Odi, eu acompanhei por lá. E aí, então, queria só dar esse recado final, né, de que nosso maior objetivo é trazer senso crítico para quem não tem acesso a ele, né? O pré-popular é de resistência, né?
É isso que a gente quer fazer, né? Que se a gente tiver uma população conscientizada, ela vai, vai votar melhor, vai fazer as coisas melhor, vai ter como que eu posso dizer, vai ter toda a ferramenta na mão para fazer uma sociedade melhor, né, de uma forma mais coletiva. Isso que eu acho importante, né? O pré-vestibular social, ele funciona de uma forma coletiva, todo mundo ajudando ao mesmo tempo, né? E é esse o recado aí que eu quero passar para o pessoal aí, né? Show. Para quem todo mundo que tá acompanhando. E assim, não, e é sempre bom a gente falar, né? Tipo, não falar só a rapaziada, né? Tipo, porque são todo mundo, né? Eu ouvi essa crítica, né? Tipo, só tô repassando, né? Então, fazendo essa autocrítica, não falar rapaziada, mas todo mundo, né? É, companheiros e companheiros, todo mundo, né? Falar, se referir a todos os gêneros, eu acho que isso é Com importante. certeza. Queria mandar um abraço pro Rafa, que está aí, mandando um tchauzinho pra gente. Valeu, Rafa. O Dudu fez um comentário importantíssimo. Logo acima, não sei se você está enxergando, Pedrão. O Dudu falou o seguinte: o Túlio já teve que enfrentar 300. Cara, é a mais pura verdade. A gente já teve que enfrentar, pra vocês terem uma ideia. O Dudu acompanhou bem isso. O Dudu acompanhou bem esse processo. Cara, a gente enfrentou aluno da engenharia que não aceitava dividir espaço com aluno de pré-popular. Já teve aluno da engenharia que já chegou para mim e falou assim: olha, os seus alunos, que eu era o coordenador do curso na época, aí virou para mim e falou assim: os seus alunos, eles fazem muito barulho. E eu passei para a universidade. Eu passei para a universidade. Eu tenho direito de estar aqui, porque eu passei para a universidade. E os seus alunos estão me atrapalhando. Aí, logicamente, eu tive que chamá-la para conversar. Era uma aluna. Chamei ela para conversar e expliquei: olha, essa universidade aqui, ela é pública, essa universidade ela é custeada com os recursos oriundos dos impostos que são pagos por todos, inclusive a população em situação de rua, que consegue juntar alguns centavos e vai no mercado comprar manteiga, está pagando imposto. Se está pagando imposto, está pagando a universidade pública. Essa universidade pública é das pessoas. Universidade pública tem que ter projeto social, sim. Ela, evidentemente, ficou brava comigo e tal, mas eu também não estou preocupado com isso. Já enfrentamos professor que era indignado, era inclusive o vizinho. Não vou citar nomes aqui, mas ele era vizinho da sala do pré. Ele olhava para a nossa sala e uma vez ele fez isso na minha frente. Foi aí que eu arrumei outra confusão com ele. Ele olhou para a sala e falou o seguinte: é um absurdo, é um desperdício uma sala tão bonita dessa, grande, para um projeto social. Essa sala tinha que ser utilizada para pesquisa. E aí, novamente, eu tive que me indispor com o professor e explicar para ele: a universidade pública tem que ter ensino, pesquisa e extensão. Na sua visão, a universidade pública é só ensino e pesquisa, então você não entendeu. Aí eu expliquei para ele: você não entendeu o que é a universidade pública. Universidade pública, universidade federal é ensino, pesquisa e extensão. Então esse espaço aqui é para extensão. Inclusive, um dos poucos espaços dentro da engenharia para servir a comunidade acadêmica. Então nós arrumamos todo tipo de confusão, mas aquela confusão, Pedrão, que você chama de confusão boa. É a confusão boa. É a luta. Sim, sim, É a sim, luta claro. política para que as pessoas dentro da engenharia pudessem entender que a universidade também, além de tudo que ela faz, ela também precisa se dedicar e olhar para os mais pobres. E essa luta nós vencemos. Nós vencemos. O Dudu acompanhou, nós vencemos. Vencemos porque nós carregamos esse pré-vestibular ao longo de 17 anos. A fundação dele é de 99.
Ele existe há 21 anos. Há 21 anos. Não sei se Bolsonaro vai conseguir a proeza de terminar, de matar o pré-popular da engenharia. Mas nós conseguimos segurar, ao longo de 21 anos, um pré-vestibular popular sem que a maioria das pessoas quisessem. Só mais um adendo para a gente fechar. Nós tivemos uma consulta, uma eleição, na verdade, no DCE, que um amigo meu disputou e que eu ajudei ele. Eu não era da chapa, mas eu ajudei ele na chapa. Era o seguinte, não sei se o Dudu vai lembrar dessa. Eram duas chapas. Uma chapa falava de pré-popular. A outra chapa falava de chopada e estacionamento. Garantir estacionamento para os alunos e garantir uma chopada maneira para os alunos. Essas eram as propostas da chapa 2. A chapa 1 que eu apoiava era fortalecer o projeto de extensão do pré-vestibular popular para que mais pessoas pudessem ter acesso à universidade. Eu gostaria que vocês respondessem aí qual chapa vocês acham que ganhou aquela eleição. Certamente é chopada e estacionamento. Exatamente. Exatamente. Porque quem tá dentro da universidade pública, como grande parte, não reconhece os próprios privilégios. E aí tá no que É dá, isso. né? Mas aí, enfim, a gente nunca se importou com abraçar todo mundo, né? Com que todo mundo pudesse bater palma pra gente. Mas a gente fez aquilo que é certo. A gente botou gente para dentro da universidade. Tem mais de mil estudantes que passaram pelo pré-popular da UF e hoje estão na universidade. Você quer se importar com outra coisa? Não tô nem aí. A chapa lá perdeu a eleição, mas não tô nem aí. O que importa é que a gente conseguiu colocar, com muita luta, esse monte de gente para dentro da universidade. E é isso mesmo, é o caminho. O caminho tem que ser esse. Pedrão, eu queria te agradecer demais a tua participação, esse bate-papo. Eu acho que essa luta é uma luta que é a sua cara, que você trava há bastante tempo. E eu acho que a gente vai ter um mundo digno, um país digno, um país mais igualitário, um país mais justo, uma cidade mais justa, quando nós tivermos educação de qualidade garantida para todo mundo. E não é qualquer educação, porque a gente já viu, contei aqui diversas histórias que mostram que não é qualquer educação. Como diria Paulo Freire, se a educação não é libertadora, o oprimido sonha em ser o opressor. E é o que acontece. Quando a gente não tem uma educação libertadora, o cara chega no topo e aí vira aquele casal que a gente viu, que eu postei num vídeo aí no próprio Instagram, quem não viu, o casal que virou pro fiscal, médico veterinário, e disse a ele, sou engenheiro, não, meu marido é engenheiro civil e forma, como se pudesse ser engenheiro civil sem estar formado, né? Uhum. Ele virou, fez a grosseria com o cara e esse tipo de educação não liberta. A educação que ela recebeu, beleza, se formou em engenharia, bacana, parabéns, mas não foi uma educação libertadora. Então, a educação que a gente quer para a nossa cidade e para o nosso país como um todo é uma educação plural, democrática, libertadora, uma educação que faça o aluno refletir, que estimule o pensamento crítico, que seja antirracista, porque não dá mais racismo em pleno século XXI, que seja antifascista, que o fascismo é uma página que tem que ser virada da história do mundo. Uma educação que vá construir uma nova geração. E essa geração é que vai fazer as grandes transformações que a nossa geração ainda não conseguiu fazer. Mas a nova geração que vai ser construída com essa educação libertadora vai fazer essas grandes transformações. Pedrão, te agradeço demais aí a tua participação. Pô, valeu, a galera que está assistindo a gente até agora aí, super beijo pra galera.
Abração, Matheus Galharte, que trabalha comigo. Boa, boa, Valeu. Matheus. Tamo junto, garoto. A Iris, beijo, Iris. Beijo, mãe. Beijo, todo mundo. Vai acabar a live, gente. Boa noite pra todo mundo. Valeu.